Começa agora o programa Por Falar em Saúde. Entrevista, notícias, agenda de evento. Um programa voltado à saúde, levando até você bem-estar. Interaja com a gente através das redes sociais, com transmissão ao vivo, Facebook e Instagram. Programa Por Falar em Saúde. Toda quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui na Rádio Mangabeira FM. Por Falar em Saúde. Apresentação Sérgio Farmacêutico. Boa noite, Paraíba. Boa noite, João Pessoa, nossa capital, né? Belíssima cidade, João Pessoa. Uma noite de quarta-feira, 8 horas e 16 minutos. Não é isso, Anderson? Rodrigues, nosso homem máquina, operador de som, fotógrafo e outras coisas mais que ele faz aqui na medida do que vai aparecendo, nem na medida do possível. Viu, José Brasileiro, nosso entrevistado de hoje, psiquiatra. Daqui a pouco vamos falar do Janeiro Branco, né? Janeiro Branco que não está se encerrando. A gente tem um lema aqui que é bem assim: de janeiro a janeiro, as campanhas, né? De janeiro a janeiro, todas as quartas-feiras a gente comenta aqui. De outubro a outubro é rosa, de novembro a novembro é azul e de janeiro a janeiro é branco. Então as campanhas elas seguem e a gente está junto aí, Por Falar em Saúde, sempre promovendo as campanhas. Já virou um diferencial, já se tornou um diferencial do Por Falar em Saúde. Nosso amigo Samuel Paulino também daqui a pouco, nosso entrevistado aqui no segundo bloco, vai conversar conosco sobre a campanha do Conselho Regional de Nutrição, sexta região. Como é que está essa campanha? Como é que está os acontecimentos, né, da campanha? A campanha do Samuel, claro, e da chapa. A gente traz aqui um candidato da Paraíba, né, nutricionista aqui da nossa terra, para falar sobre o processo eleitoral do Conselho Regional de Nutrição. Tá bom? Também conosco o atual presidente, também aqui no estúdio, o atual presidente, registrar, né? O nome? Paulo também conosco aqui nos estúdios da Mangabeira FM 104,9. Essa rádio que só cresce, né? A pesquisa. Estou esperando a próxima pesquisa, né, Anderson? A gente aí, ficamos aí numa boa colocação no finalzinho de 2019 e estamos, né, para o nosso humilde trabalho aqui. A rádio, né, disparou aí na pesquisa e, pelo que vem fazendo, com certeza 2020, na próxima pesquisa aí do Ibope, vamos estar bem, né, nos indicadores. Gente, agradecemos, como sempre, né, de coração, o apoio cultural da Saúde Essência, da Oncoclínica Hospital Dia, Tirol Corretora de Seguro, Sindicato Online BB, Farmácia Super Certa e o aplicativo Vix Jobs, né? Um aplicativo multiuso que também é parceiro nosso. Nosso boa noite, a gente já demos no nosso estado, mas a gente também, sempre os bairros aqui próximo à Mangabeira FM, que é a rádio comunitária, Mangabeira, Valentina, Figueiredo, José Américo, Bancários, Cidade Universitária, Penha. Aquele abraço, eita, muito bom, Anderson. Monsenhor Magno, Praia do Sol, Altiplano, Gágio. Qual o bairro de Brasileiro? Eu moro no Bessa. Bessa, olha, hoje é Bessa também, viu? Tá vendo? E o Paulo Rangel Cabranco. Pronto. E o bairro do Anderson, né? Mangabeira. E deixa que vos fala o bairro da Torre, né? O histórico bairro da Torre. O bairro da Torre. Certo? Gente, uma boa noite também. Hoje vamos começar pelos profissionais médicos, que estão nas UPAs, hospitais, aí no plantão, saindo do plantão, iniciando, dobrando o plantão, juntamente com enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas também, hoje aqui destacando, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, o pessoal do serviço social, no caso as assistentes sociais, os maqueiros, as copeiras, o pessoal da segurança, da higienização, plantão administrativo. Então, hospitais públicos e privados, todos os nossos guerreiros aí da saúde, um bom plantão, um bom descanso, né? Porque
alguns já saíram do plantão e com certeza amanhã estão na labuta novamente, porque quem escolhe a área de saúde, com certeza não escolhe para não trabalhar, é trabalho, né? Não é a área que você diz, não, vou cursar para não trabalhar. Eu acho que faltou alguém conversar mais, mas é uma área muito boa. Você gosta, né, de ver o outro bem, né? A saúde do outro bem, então é o cuidado mesmo do profissional de saúde, todos eles. Certo, gente? Gente, um abraço também, boa noite, para todas as entidades farmacêuticas, Conselho Regional de Farmácia, presidente Sila, Conselho Federal de Farmácia, o presidente Walter Jorge, aí no início de mais um mandato, o Sindicato Farmacêutico, a presidente Ariadne. Em breve vai ter eleições aí do Sindicato Farmacêutico, agora no final de maio, está chegando aí. O sindicato já deve estar organizando aí mais um grupo de trabalho aí, uma equipe, tá bom? Então, aquele abraço. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, tranquilo. Sim, gente, eu estava olhando aqui nas redes sociais, só uma informação. Deixa eu ver se o tablet ajuda, que ele é de lua, mesmo sem lua. Saiu que no Brasil tem 9 casos suspeitos do coronavírus, em 6 estados, né? As informações foram divulgadas nesta quarta-feira em uma coletiva à imprensa do Ministério da Saúde, lá em Brasília. Então, coronavírus no Brasil, 9 casos suspeitos, 33 notificações, né? Nenhum caso provável, nenhum caso confirmado, 4 descartados, né? Chegaram a ser suspeitas, mas a investigação descartou o vírus, 20 excluídos. Então, os casos suspeitos são em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Quer dizer, já temos um estado aqui vizinho, né, aqui no Nordeste, com um caso suspeito. Né? Todos os pacientes estão passando por testes, né, para uma possível confirmação do vírus, que é o 2019 nCoV, né? Já tem né, já o nome, né? Por enquanto, os exames serão centralizados na Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então, só para a gente, aqui no Por Falar em Saúde, falar um pouco desse vírus que está, né, originou na China, né? Originou não, porque na verdade já existia, mas ele reincidiu lá e já passa, infelizmente, de mais de 100 mortes, né? Acho que em torno de 120 mortes, mais de 120 mortes, e todo mundo está em alerta para o combate ao coronavírus. Tá certo? Anderson? Uma entrevista saudável para você. Gente, entrevista saudável no Por Falar em Saúde. E hoje conosco aqui o médico psiquiatra, mais uma vez, ele já esteve aqui, fez uma belíssima entrevista aqui no Setembro Amarelo, né? Já esteve aqui conosco, quer dizer, já virou um parceiro, é uma presença que já nos honra, né? Porque são muitos, né? muito trabalho. Eu vejo lá o Instagram dele, ele também, né? Vou até perguntar agora, já no início, o que ele anda fazendo, né? Mas eu vejo lá as demandas de representação também, né? José Brasileiro, seja bem-vindo ao Por Falar em Saúde. Nós aqui fazendo o último programa do Janeiro Branco, mas na verdade é como eu falei no início, né? De janeiro a janeiro, mas aí a gente trouxemos aqui psicólogas e outros profissionais para falar, também enfermeiros também, e hoje trouxemos a psiquiatria, né? que é também uma área envolvidíssima na questão da saúde mental. Mas antes de tudo, como é que está o José Brasileiro? Ainda está na associação, a Associação Brasileira, a Associação Paraibana. Fala aí para a gente como é que anda seu currículo. Então, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Mangabeira FM e ao programa Por Falar em Saúde. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão aqui presentes conosco.
Bom, a minha gestão, enquanto presidente da Associação Paraibana de Psiquiatria, se encerrou em dezembro, né? Na realidade, se encerrou em janeiro, porque as eleições seriam marcadas e não houve chapa para substituição. Existe uma chapa que está interessada agora, está se formando, né? E vai haver uma assembleia para haver essa eleição. Provavelmente chapa única e vai ser eleição por aclamação. Né? Você pretende seguir, né? Não. No trabalho, né? Não. No grupo? Eu colaboro com a associação, mas não pretendo continuar encabeçando a chapa, porque eu acho que a gente tem que ter dar oportunidade para outros, e é importante que a gente possa, eu vou continuar contribuindo de alguma forma, mas é importante que todos nós possamos caracterizar a democracia, que é a alternância, né, dessas relações de gestão, de gerência, e até para poder descansar um pouquinho, né, porque eu sabia o que é isso no sindicato farmacêutico. A gente sabe que quando a gente começa a ter essa proposta, se a gente não pisar no freio, a gente acaba se desgastando e a saúde vai embora, né? Eu tive alguns problemas de saúde, tive perda de pai, perda de mãe, então são as questões que eu prefiro agora pisar no freio um pouquinho. Em relação à associação, eu não estou à frente, né? Não continuo à frente. Em relação à minha vida enquanto psiquiatra, eu continuo trabalhando, amo o que faço com muito carinho, né? E hoje eu estou na docência também, sou professor, e também estou na assistência e na supervisão das residências, né? Tanto aqui em João Pessoa, na Universidade Federal, quanto na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu sou supervisor de um programa de residência médica em psiquiatria, né? Então eu estou na docência, assistência, estou na parte pericial, que eu também faço perícias psiquiátricas, então estou aí na assistência. Justamente, mas a psiquiatria, antes da gente entrar mais no tema, aqueles que abraçam de verdade, porque são poucos, né, médicos, né, profissionais médicos que abraçam a psiquiatria. Não sei como é que está hoje, houve uma época em que eu fiz uma leitura, e que no Brasil, eu até acho que eu passei esse dado da última vez que você esteve aqui, existem em torno de 1.500 psiquiatras no Brasil. Não sei se esse dado... Esse dado está um pouco desatualizado. Hoje a gente tem em torno de 6 a 7 mil psiquiatras no Brasil. Mas aqui na Paraíba nós temos em torno de 126 atualmente. Estou entendendo. Né? 126, alguns, porque vem aquela migração, falece, muda, vem novos e assim. Então no Brasil hoje, em torno de 6 mil. Ainda não é uma especialidade muito superlotada, como tem outras, como pediatria, cardiologia, são especialidades que tem muito no mercado, né? Mas isso aí é natural que as coisas sigam, esse aumento haja, né? Você está na docência, está na questão da residência, e acompanha isso de perto. Sim, é natural, né? São psiquiátricos, né? Como também é natural o aumento das doenças mentais, então, dos transtornos mentais. Então, a gente acaba, como aumenta os transtornos mentais, aumenta a necessidade profissional e aumenta cada vez mais essa necessidade de formar psiquiatra. Falando um pouco, a nossa preocupação um pouco ainda é com a assistência pública, né? Porque, infelizmente, a gente não tem a quantidade de serviços que a gente gostaria que pudesse dar esse suporte, né? Infelizmente, há uma limitação, principalmente em locais êxodos, assim, por exemplo, você tem Roraima, que tem 2 psiquiatras no estado todo, então interessante, bem interessante. É difícil, né? Então, assim, é um nicho de mercado nessas áreas, mas também é uma situação... Concentrações, né? São concentrações, até mesmo no estado, em várias profissões,
A maioria dos profissionais, né, está mais perto do litoral. Dos centros urbanos. Centros urbanos brasileiro. Janeiro branco, né? Janeiro branco. Brasileiro veio de branco. Eu quis dizer que você viesse de branco. Tô brincando. Ó, saúde mental, a gente é um tema sempre bem discutido, né? Dentro da saúde, porque na verdade a saúde mental envolve todas as áreas, né, todos os profissionais. Está comprovado, né, que é um ponto que influencia em todos os processos de diagnóstico e de cura, quando o equilíbrio da mente, né, é bem importante. E o Janeiro Branco traz isso. O que é que você, inicialmente aqui na nossa fala, poderia dizer com relação à importância do tema saúde mental? Então, algumas coisas são importantes ao se falar de Janeiro Branco, né? A primeira delas é que a gente tem que falar em duas linhas de acompanhamento. A primeira linha é a linha da prevenção, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente pode prevenir transtornos mentais, né? Através de estratégias de prevenção. Como a gente também tem o Setembro Amarelo, que é um mês referente ao suicídio, né, de prevenção ao suicídio, o Janeiro Branco também ele traz essas questões, né, de você ter esse cuidado de prevenção. E outra é orientar ao tratamento, à busca de tratamento dessas pessoas. Então, o Janeiro Branco ele surge em 2014, como uma campanha. Uma história recente, né? Como o Setembro Amarelo também, né? Em 2012 o Setembro Amarelo surge, em 2014 surge o Janeiro Branco. Por quê? Porque um psicólogo de Belo Horizonte, que foi quem propôs essa ideia, ele começou a observar que se falava muito de Setembro Amarelo e se falava muito no Setembro Amarelo só se fala basicamente de prevenção ao suicídio. E as outras questões relacionadas à saúde mental não se fala, como prevenção de adoecimento, como tratamento de adoecimento, que não levam ao suicídio. Ou que podem até levar, mas que a gente tem que ter o cuidado lá atrás dessas questões. Um exemplo bem claro disso é que, por exemplo, hoje a gente já sabe, através de estudos, né, de uma linha de tratamento chamado psicologia ou psiquiatria positiva, que os sentimentos positivos, eles têm repercussão na prevenção de adoecimento. Interessante. Por exemplo, você ser grato, você ser satisfeito, você ter um bem-estar, é um fator protetor de adoecimento mental. Então, o fato de você ter bem-estar, de ter boas emoções, é um fator importante nesse aspecto. Dia 9/2, em Recife, vou fazer até propaganda, é um amigo meu, ele está publicando um livro sobre psicologia e psiquiatria positiva em Recife. Ele é de Recife, está publicando lá. E fala... Psicologia e psiquiatria positiva. Que trabalha essa questão das emoções positivas, do lidar. Inclusive, tem vários estudos que apontam que até doenças mentais graves, elas têm melhora no prognóstico, ou seja, melhora no resultado do tratamento, quando você trabalha essas emoções positivas, como gratidão, satisfação, orgulho, carinho, bem-estar, questão do bem-estar subjetivo. Então, essa questão é bem clara hoje, né? Então, existe essa linha de prevenção e a linha também de reforçar a população, aos cuidadores, a todo mundo que busque uma ajuda, né? Um auxílio, né? Aqueles que estão com sofrimento psíquico, com sofrimento mental, com necessidade, com adoecimento mental, que busquem o cuidado, né? Nos dispositivos de saúde, né? Nos ambulatórios, nos consultórios, nos CAPs, nos NASPs, onde pode haver essa assistência, né? Nas
Brasileiro, digamos que um paciente, né, que a família avalia que ele realmente está apresentando um diferencial de comportamento. Né? Aí a gente já entra um pouco na questão do profissional psiquiatra. Hoje em dia, tudo se fala, né, assim, muito, tudo não, desculpe, corrigindo, é depressão. Né? As pessoas não têm tristeza, têm depressão. Existe, a tristeza não deixou de existir. Aí, mas assim, se fosse para a gente avaliar como familiar ou até qual o caminho para a gente avaliar que a saúde mental já está saindo um pouco do normal ou do... Então, eu gosto muito de... Não estou dizendo que vai dar o diagnóstico, mas estou dizendo de levar para o diagnóstico profissional. Sim, eu gosto muito, lógico, a gente precisa que uma pessoa habilitada avalie isso, né? Isso é fato. Inconteste. Mas, assim, quando procurar, é importante que você procure quando você observar um critério que é clássico em todos os manuais diagnósticos de psiquiatria, que é o sofrimento clínico. Né? Então, o indivíduo, tristeza, todos nós temos, por exemplo. Eu posso ficar triste agora com a notícia ruim que eu recebi. Isso é algo natural, inerente ao ser humano. O ser humano ele tem emoções, então ele vai ter sentimentos. Então ele vai se sentir triste, vai se sentir angustiado, com raiva, irado. Isso é da natureza do ser humano. O que é que vai modificar? É o quanto isso gera um incômodo nele ao ponto dele precisar de um suporte. Certo. Né? E aí existem outros dispositivos que você vai olhar, né? Outras questões que você vai olhar. Essa questão do sofrimento é uma das que marca, mas também a persistência do sintoma, né? Assim, a tristeza ela vem e vai. Isso. A depressão ela persiste. O indivíduo é uma doença crônica. Você tem pelo menos no mínimo 15 dias de evolução. Isso esticado. A ansiedade também tem uma evolução prolongada. Então, você vai ter essa relação de cronificação dessas emoções, dificuldade na recuperação dessas emoções, né? Você vai observando isso, né? Ou até mudança de comportamento súbita que persiste durante algum tempo, isso tudo deve ser considerado. Nossa época da era digital, né, o instrumento a ferramenta mais próxima de nós é o celular, né? Que ele não é mais só um equipamento de ligar e de receber ligações e fazer ligações, mas se percebe que nós queremos que a vida seja no ritmo do celular, né? Assim, um prazo que você poderia resolver em tranquilamente 2, 3 dias, você, através do WhatsApp, você quer uma solução. Isso também vem causando danos, já confirmado através dos estudos, né? Eu queria só uma opinião, até uma visão. Na realidade, por que hoje as pessoas têm adoecido mais do ponto de vista psiquiátrico? Certo. Existem duas questões que são relevantes aí. Né? A primeira questão é a resiliência. Então, como assim? A capacidade de você aguentar pressão, né? E não ceder àquela pressão. Existe o grupo que aguenta a pressão. Mas por quê? De onde advém isso, na realidade? Se a gente for fazer um resgate histórico, certo, né? E a gente for para o século XX, início do século XX, século XIX, né? E séculos passados, existiam guerras, existiam violência, não existia uma estrutura de sociedade tão organizada e preventiva. As pessoas eram mais, de uma forma geral, mais beligerantes, né? Esse comportamento, essa postura, assim,
ela faz com que as pessoas perdessem, por exemplo, você tinha Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você tinha pessoas que perdiam, as pessoas morriam mais jovens. Então, todas essas questões, elas faziam com que a pessoa acabasse ficando mais resistente, com maior resiliência, porque as coisas não eram tão fáceis, havia uma dificuldade, você tinha que... Perfeito esse raciocínio. Ele é bem interessante. Esse é o primeiro ponto, né? A questão do lidar com o sofrimento, com as pancadas que a vida vai dar. Fazendo uma avaliação de uma série histórica, né? Uma série histórica. Já o outro ponto a ser avaliado, né, que é a questão do ritmo do nosso cotidiano. Então, a tecnologia trouxe velocidade e nós queremos acompanhar essa velocidade. Então, por exemplo, você pega pessoas que elas querem, com 17 anos, entrar no vestibular, com 21 está formado, com 23 está casado, com 25 ter sua casa própria, com 30 anos ter estrutura financeira e tal. E não funciona assim para todo mundo e não é assim para todo mundo. Aí eu já vou... Você vai seguir no seu comentário, mas eu vou soltar um tempero aí. Aí, frustração. A frustração, dentro do que você está seguindo. Ela ocorre nesses dois contextos. Primeiro, por uma baixa resiliência. Certo. Segundo, porque você cria uma certa expectativa pelo ritmo que você está levando e lá na frente você não consegue. Então, é uma pancada e você cai e às vezes não consegue se levantar. Né? Porque você não tem essa baixa resiliência, você não consegue retornar ao seu estado basal. E aí vem o adoecimento. Então, essas questões são reais, né? São situações reais. A gente vê, né, as pessoas tão preocupadas com... Tem pessoas que estão com 16 anos e estão preocupadas em já estar formado e já está ganhando dinheiro e já está casando e constituindo família, porque as coisas elas têm que correr de forma natural. Né? Tudo se tem tempo. Então, a ansiedade é um traço que marca essa população. É tanto que hoje nos consultórios, uma das coisas que mais a gente encontra são os transtornos mentais comuns. Quais são eles? Principalmente estafa e burnout. Né? São essas relações onde você quer bater meta, você quer fazer, produzir e tal, e se sobrecarrega. Aí você tem que dar conta de 3 turnos, tem que produzir, tem que fazer isso. Aí, a gente falou em frustração, mas a questão, na verdade, é lidar, que aí entra a resiliência, mas lidar com 2 coisas, né? A derrota, que quando você está no processo, ou acontece ou não acontece, né? Dependendo. Então, assim, enfrentar quando não deu certo, e a questão do recomeço, e os que não conseguem recomeçar, é justamente isso, só fechando o seu raciocínio, os que não conseguem, né, partir do ponto e tentar de outra forma, ou a mesma forma, melhor organizado, né? Sim. E isso traz adoecimento, às vezes, mental. É verdade, você tem que aprender a lidar com as frustrações, né? Todo mundo vai ter. Já imaginou os atletas, se ele, depois de um super treinamento, uma super. E pode vir um resultado não positivo. Por isso que também tem hoje a psicologia e a psiquiatria do esporte. Né? Porque para trabalhar essas questões dos atletas, né? Existe um especialista do Brasil hoje que trabalha muito isso, tem livros escritos, que é o Hélio Fábio. Ele é até mais jovem do que eu, né? Ele é muito jovem, ele é psiquiatra do esporte, ele trabalha isso, né? Motivação, estresse, depressão, né? E ele traz essas questões do atleta, né? Por conta dessas questões inerentes ao sucesso, à cobrança, ao ritmo. Então,
Por exemplo, o atleta, pegando o exemplo que você deu, ele começa a ser atleta lá atrás, na infância. Né? Então, lá na infância, ele já vai ter que ter uma preparação física, uma preparação psicológica, né? Ele tem que ficar ali, isolado, né? Afastado da família. E aí, será que esse atleta tem orientação pedagógica, orientação psicológica, orientação orientação em relação à vida? Porque essa pessoa, ela vai... um atleta padrão, por exemplo, de futebol, ele começa a vida dele lá atrás, nas escolinhas de base. E aí ele vai começar a ter que ir para alojamento, ter que lidar... A famosa concentração, as concentrações, que não... Ele tem que estar preparado para aquilo. Só Romário que não concentrava, mas porque... Né? Treinar para quê? Para que treinar? Não é, Samuel? Romário dizia isso, treinar para quê? Para que treinar? Mas era um diferencial, né? Era um nato, né? É um nato. Mas é assim, essas coisas precisam. Inclusive, essas pessoas passam a vida inteira fazendo isso, não almejam o que desejam, né? Brasileiro, existe, quando a gente está falando muito do jovem até pegando o atleta, indicadores, claro que a gente está aqui, mas existe faixa etária ou grupos específicos, que a gente poderia destacar, tipo assim, os jovens, a cobrança dos jovens, os idosos que não recebem, às vezes, a atenção familiar, ou então os adultos que não concretizam seus sonhos. Os idosos, eles são uma população de risco porque eles vão perdendo as pessoas com quem eles convivem e acabam tendo essa percepção da aproximação da morte, a ideia de que vai morrer, de que as pessoas próximas a eles estão morrendo. Certo. Então isso traz uma angústia no idoso. O idoso ele tem uma alta prevalência de depressão, inclusive de suicídio por causa disso. Certo. Né? Isso é um dos fatores. Fora a própria condição física, biológica, que pode levar a isso. A aceitação do envelhecimento tem sido muito discutido na psiquiatria, né? Muito trabalhado de aceitação. Os jovens também são uma população que precisa ter um olhar especial para elas. Por quê? Porque os jovens, eles estão naquela fase de transição, eles têm que melhorar a qualidade de vida deles, eles têm que lidar com questões inerentes à própria adolescência, a impulsividade, as decisões, a percepção das falhas dos pais, as mudanças naturais do próprio desenvolvimento do adolescente. Né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais cauteloso ao adulto jovem e ao adolescente. E as situações que ele vai passar naquela fase de transição. Então, vai ser cobrado. São grupos que se destacam na questão de observar, né? De ter uma observação, olhar, para não sair do que se propõe. Né? A gente não pode dizer que existe uma faixa etária de risco, mas a gente pode dizer que essas populações são populações que merecem um cuidado maior, né? E comprovado que um adolescente que consegue ter uma boa origem familiar, independente de classe social, mas uma boa origem familiar, de amizade, ele segue melhor na fase adulta. Assim, uma pessoa que faz terapia, por exemplo, desde a infância ou da adolescência, que aprende a lidar com as frustrações, ela acaba ficando mais resistente a essas situações, né? Então, assim, existem mecanismos, né? Então, por exemplo, a pessoa fazer uma terapia, né? A pessoa trabalhar suas frustrações, a pessoa identificar um transtorno mental na adolescência ou na infância também, que é uma coisa que muitas vezes é negligenciada por falta de profissionais, assim, nós temos poucos profissionais
que atendem a psiquiatria da infância e adolescência. Então, acaba que você tem nessa fase um risco maior, porque não tem muita gente para fazer essa assistência. Entendeu? Não tem muita gente para fazer essa assistência e acaba ficando negligenciado. Perfeito. Digamos que não, justamente, voltando. A questão da tão falada, a gente sempre fala aqui, sempre coloca em pauta da equipe multidisciplinar. Né? Você aqui, médico, psiquiatra, psicólogos, a equipe de enfermagem. Eu queria uma fala sua, ficar registrada aqui, como você vê. Eu vejo que cada vez isso já é uma política de anos, mas que agora... Não, hoje, mais do que naturalmente, na nossa vivência prática, a gente não consegue fazer nada se não tiver equipe multiprofissional. Olha, psiquiatria, a gente trabalha em conjunto, né, com psicólogo. Certo. Isso é algo, né, a evidência, os estudos apontam que o paciente faz psicoterapia, né, só o fato do paciente falar já evidencia algum grau de melhora. Mas o paciente que faz psicoterapia, ele evolui muito no tratamento psiquiátrico. Certo. Educador físico. Hoje está provado por A mais B que atividade física libera endorfina, libera ocitocina, melhora o estado de felicidade. A questão é serotonina, né? Melhora a serotonina, a endorfina, né? Trabalhar com nutricionista, a gente sabe... Olha aí, Samuel Paulino. A gente sabe que existem alimentos, né, que interferem também, né, hoje em dia a gente sabe que tem isso, né, os alimentos, tem alguns suplementos nutricionais, probióticos que a gente tem utilizado. O nutricionista é cada vez mais estudando a química do alimento, né? A química, né? O alimento não só sendo visto como da forma molecular, né? Eu vejo muito isso hoje. A gente precisa hoje cada vez mais, né? Existem livros acerca disso, né? Psiquiatria e nutrição, por exemplo. Terapia ocupacional. Hoje um psiquiatra sem um terapeuta ocupacional na psiquiatria da infância e adolescência, ele não sai do canto. Né? Sem um psicopedagogo, muito menos. Isso. Então a gente precisa... outro profissional que vem, a psicopedagogia. Então a gente precisa, de fato, lidar com a gente precisa estar inserido nesse contexto, né? Nesse contexto, porque senão a gente não tem coisas que a gente fica limitado e não dá para fazer. Muitas coisas, inclusive. Então a gente tem que trabalhar com assistente social, essencial. A gente precisa do serviço social com a gente. Né? Paciente psiquiátrico, muitos têm problemas sociais graves, problemas familiares. Bem colocado, bem importante essa observação, viu? Então, precisa também de suporte, né? Das buscas ativas, de tudo isso. É tanto que os serviços de psiquiatria, de uma forma geral, hoje nós temos TO, psicopedagogo, assistente social, né? Todos os serviços que eu trabalho têm esses profissionais, todos, sem exceção, tem. E é obrigatório ter, porque se não tiver, não anda. Não anda mesmo. Importante. E isso fecha fecha não. Mas digamos que os profissionais que têm vindo aqui, destacando os profissionais médicos, eles dizem que estão todos felizes com a questão do trabalho em equipe. Porque é um ponto que às vezes existem algumas dificuldades, mas que está se superando tranquilamente, porque é uma forma de ter resultados que todos ganham, né? Pacientes, familiares e os profissionais, ao resultado comprovado. Sim, claro. Não tem... Anderson, como é que estão as redes sociais? Gente, na Mangabeira FM 104,9, exatamente 8 horas e 55 minutos aqui conosco. Anderson, o que é que nós temos aí? Manda aí pra gente aí. Pergunta não tem. Traga aí pra gente ler aqui, mandar aquele abraço. Chegou mais alguém no Instagram?
Mangabeira FM 104,9, essa rádio que cresce. Olha aqui, brasileiro, a imagem. Hoje a câmera está, olha, uma maravilha. Com certeza. Um abraço aí para Christian. Christian disse que tem toque, eu não sei. Ele fica. Eu coloco uns vídeos no Instagram, no IGTV. Ele quer que eu tire o vídeo de não, agora já é tarde. Agora. Procurar um psiquiatra para fazer uma avaliação. Olha, Christian, liga para mim de meia-noite. Quem colocou aquele vídeo? Eu digo, meu amigo Christian, só tem eu e você trabalhando nessa rede social. Foi eu. Mas por que você não colocou esse vídeo? Eu digo, fique tranquilo. Por falar em saúde, ele é espontâneo. Quando é maravilhoso, foi Christian. Quando não é muito maravilhoso, foi Sérgio. Então, não tem problema não. Pois é. Talvez fosse interessante ele procurar para ver. Eu vou dizer, ele vai editar esse vídeo, ele vai saber que ele faz depois que a gente grava na rede social, ele edita para o YouTube. Fica bem legal. Eu vou dizer, tem uma parte lá que foi para você, viu, Cristian? Gente, olha só, conosco aqui no Face, Cristiano, deve ser a nossa super odontóloga, da odontologia pediátrica também. Cristiano tem um trabalho maravilhoso, ela usa fantasias de super-herói, a criança não reclama, né, daqueles instrumentos odontológicos que ela faz conhecida já. Gisley Bastos, Engel Torre e Maria Lúcia. Maria Lúcia está assistindo, brasileiro. Eu acho que Maria Lúcia é uma farmacêutica amiga nossa. Eu não sei se ela hoje está em Roraima. Eu acredito que Maria Lúcia está lá no norte. Aquele abraço. E o Engel Torres também. No Instagram, Cid Nutri, né? Cid Nutri, claro. Piscilane Caixa, deve ser uma psicóloga, Lane. Aquele abraço. No consultório, vamos fechar essa parceria novo, já está super interessado no Por Falar em Saúde. Gina Estrela, grande farmacêutica. Emily Moraes, Heloísa Lacerda, Clênia Silva, nossa amiga aqui dos bancários, Jordânia de Menezes, né? Desculpa. Larissa Moreira, nossa filha. Amanhã vamos estar lá na Universidade Federal fazendo a matrícula. É isso, Larissa? Gente, VidJobs, nosso parceiro, é um aplicativo que está chegando aqui na Paraíba, gente. Seu celular, isso, André, vamos lá. Gente, existem aplicativos para satisfazer suas necessidades. Existe um aplicativo, é o VidJobs. Você tem serviços de beleza, professor particular, guincho e socorro, eletricista, veterinário, pintor também, chaveiro. Então o VidJobs ele agrega 57 serviços, tá bom? E eu vou falar em saúde, fiz a parceria com esse aplicativo, entra aí através do Google Play, né? E você vai instalar o VidJobs. Também conosco a Oncoclínica, Dr. Marcos Magalhães, lá do Duarte da Silveira, a famosa Beira Rio, né? É uma rua que tem apelido, né? Beira Rio. Muita gente não sabe que é Duarte da Silveira. Se você disser que é Beira Rio, então a Oncoclínica fica lá no Duarte da Silveira, em frente ao DER, né? O DR também, muita gente também chama DNR. Aí vai lá, a gente. Então, gente, a Oncoclínica tem o telefone 3221-2940. Ela tem tratamento personalizado, apartamentos únicos, médicos especializados, que na verdade é o Dr. Marcos Magalhães e a sua filha Laís Magalhães. São dois oncologistas de renome aqui no estado da Paraíba, né? Dr. Marcos conhecidíssimo. Tem o serviço de quimioterapia, pulsoterapia, imunoterapia e bioterapia. Funciona das 7 da manhã até às 18 horas, certo? Também conosco a gente tem Tirol Corretora de Seguros. Todos sabem a importância de ter o seu automóvel, sua residência, sua vida com proteção de seguro. E a Tirol, que é do nosso amigo e parceiro Vladimir, o telefone da Tirol lá em Natal, que é onde está a sede da Tirol Corretora de Seguro, é
2818. Tirou a corretora de seguros, tirando de você a preocupação com o seu futuro. Farmácia Super Certa. Tem uma farmácia aqui também conosco, a farmácia de manipulação Super Certa. Lá no centro de João Pessoa, a farmacêutica é a Ariane Moraes e a sua sócia é a Sandra Barros. Ali na Frutuoso Barbosa, aquela rua conhecida, que tem lá o pessoal que vai consertar sapatos, bolsas. A Frutuoso Barbosa, uma rua histórica aqui no centro de João Pessoa. A Super Certa está na sala 2, número 28, telefone 3222-3814. Farmácia Super Certa, essa tem responsabilidade no nome. Saúde Essence, muito bom. Já temos em nossa cidade uma empresa que trabalha com várias linhas de qualidade de produtos de excelentes fabricantes. A linha é ortopédica, cuidados especiais, equipamentos médicos, locomoção, descartáveis, diabetes. A Saúde Essence está no Dom Pedro II, número 2641, lá no bairro da Torre. Telefone da Saúde Essence 4141 3679 3022 7550. Saúde Essence, a sua saúde nas mãos de quem sabe o que faz. Fechou, Anderson? Tá bom? Anota aí mais, se tiver mais alguém. O caderno está aqui. Se tiver mais alguém aí. Gente, estamos com o psiquiatra José Brasileiro aqui no Por Falar em Saúde, falando sobre o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização, né, desde 2014, né, tem a data. Belíssima ideia, belíssima iniciativa, criar o Janeiro Branco. Abre essa discussão, os psiquiatras, os psicólogos e outros profissionais se unem para fortalecer essa pauta. A gente vê nas redes sociais movimentos o pessoal fazendo panfletos, né, entregando na Bucha da Mandaré, fazendo palestras nas empresas, até de forma gratuita. Os consultórios de psicologia se unem, que tem 5, 10 psicólogos, e se dispõem aí nas escolas públicas e privadas, falar de Janeiro Branco, muito bonito. É um movimento, você vê esse movimento ali, acompanhando as redes sociais. Eu acho que é por aí, né, que é por aí, promove o profissional também, e promove a campanha, não é isso, brasileiro? Acho que a ideia é justamente essa, né? Essas duas linhas, de prevenir o adoecimento e de também dispor de locais para existem esses locais para você, existem esses locais para você fazer acompanhamento, existem profissionais que possam fazer acompanhamento. O serviço público faz também vários seminários, faz muitos. Existem alguns programas, algumas iniciativas por parte do serviço público para fazer também. Né? Algumas iniciativas. Hoje de manhã mesmo eu estava no NASF fazendo, né? Ah, perfeito. Então a gente está falando, já está falando do que ocorre, né? Isso é natural. Existem os programas locais, né, que fazem assim, os programas, os municípios, né, o serviço público mesmo, ele faz alguém que se dispõe, coordenador de cargos, coordenador de... Isso. José Brasileiro, agradecemos, né, suas palavras. Sabemos que você acabou de comprovar, defende, né, que as pessoas busquem, né, a saúde mental, né, do equilíbrio, acho que e ficamos felizes de trazer mais uma vez, colocamos à disposição sempre, né, para você ter meu WhatsApp, quando quiser divulgar alguma coisa. Estamos com o site aí aberto, vai ter a parte já tem coluna, a parte de colunista ali. Se você tiver algum material, eu vou falar com você pelo WhatsApp, já para a gente colocar lá algum texto, a gente coloca lá, coloca uma foto, né, e acho que vai ser legal. Eu queria deixar você à vontade. Não, eu gostaria de agradecer o convite, né, ao programa Falar em Saúde, a você, Sérgio, a oportunidade que a gente está podendo falar aqui um pouco mais de saúde mental, e está sempre disposto, né, a colaborar e a contribuir com essa parte também, que faz parte, né, do trabalho que a gente faz, que é educar também a população, né, dizer que a gente está à disposição
no que precisar. Então, é bem isso que a gente quer. Eu acho que a mensagem foi passada e a ideia é essa, né? No que precisar, né? A gente não pode tratar um único mês para saúde mental. Com certeza, de janeiro a janeiro, gente. De janeiro a janeiro. E também a gente reforçar também a questão do Setembro Amarelo também, né? Isso. Que é um mês que a gente trabalha com prevenção do suicídio. Já deixamos aqui o convite para você já de Setembro Amarelo, a gente está aqui conversando, porque a pauta tem que seguir, né? Tem que seguir a pauta. Como também os outros meses, né? Eu acho que, por exemplo, o Novembro Azul, que hoje não está só a prevenção do câncer de próstata, mas a saúde do homem, né? Isso. Que ampliou. Muito bem. A saúde da mulher, no outubro também, do câncer de mama, não só, mas a saúde da mulher. E também dos outros cuidados dos outros meses, né? Para ter esse suporte mais adequado. Ficamos felizes, né? Da sua presença aqui. E conto com o Por Falar em Saúde para o que precisar, para a gente, né, divulgar também, né? A psiquiatria é uma área que importantíssima. Tamo junto aí. Tá bom. Gente, daqui a pouco a gente vai falar, né, com o Samuel Paulino, né? No próximo bloco aqui a gente vai estar falando sobre a campanha do Conselho Regional de Farmácia. Agradecemos demais aqui a presença do médico psiquiatra José Brasileiro, aqui no Por Falar em Saúde. Boa noite, gente. De volta no segundo bloco do Por Falar em Saúde. Quarta-feira, né? Já falamos. Isso, 21 horas e 14 minutos. Isso. Olha só, estou fazendo futebol. Hoje tem futebol. Tem um time aí que não quer mais, né, ser transmitido. O time ficou muito rico. Né? Veio tudo em 2019 e não precisa mais da Poderosa para transmitir os jogos. Quem quiser que compre, eu não vou dizer porque eu não vou promover o que já está promovido demais. Né? Pelo menos assim ninguém fica ligando dizendo placar. E vai que tem peça. Deixa eu ver, vai ter que, para saber o placar vai ter que ter vai ter que pagar. Então quando era transmitido toda quarta-feira, o Por Falar em Saúde tinha que acompanhar futebol e saúde. Agora que o grande time, não sei qual é o time do nosso entrevistado aqui, Samuel Paulino. Mas aqui não dá para falar de futebol não, deixa quieto, vamos falar de saúde. Botafogo da Praia, grande time, viu? Grande, estamos aí prontos para acompanhar esse time aí na Série B, né? Da C para B, né? Vamos ver agora esse ano se a gente realiza esse sonho. Samuel Paulino, Por Falar em Saúde, gente, só daquela vinheta pro Samuel, entrevista saudável. Agoríssimo. Uma entrevista saudável para você. Isso, olha só, só não podia, né? Começar. Boa noite, Samuel. Não, você fica. Eu não sou bom, né? Quebra o paradigma. Vamos lá. Samuel Paulino, nosso amigo, né, de lutas sindicais, e depois virou amigo de vida. Ele chega às ideias, ele gosta também de tecnologia, de vez em quando dá umas dicas aí. Acho que eu vou colocar, ou melhor, no nosso site, não vou fugir, já tem saúde digital. Eu coloquei uma coluna, saúde digital, já prevendo algumas situações envolvendo os profissionais que gostam dessa importante, esse mundo digital, como Samuel, e também a questão dos adoecimentos, né, desse mundo aí super rápido. Samuel, seja bem-vindo ao Por Falar em Saúde. A gente sempre faz aqui também, sempre faz paralelo à campanha, o exercício. Eu sei que a campanha você dá uma parada aí, mas
trabalha como nutricionista, evidentemente, e mais alguma coisa também fora. Hoje nossa, você. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Agradecer ao nosso amigo Sérgio aqui mais uma vez Isso, pelo convite. Eu acho que eu fico bem feliz. Você já veio aqui, né? Aniversário, de um ano, 2 anos? 2 anos, tá? Toda vez eu estou aqui, mas sempre falando um pouco de novidades da nutrição e sempre agradeço também a você pelo interesse, né, na nossa categoria, Claro. nutricionistas, e também vendo aqui sempre colocando profissionais nutricionistas para representar muito bem, e acho que é um verdadeiro. É a transmissão para o Estado, você quer interromper, não sei se você. Ele já fazia ali já, né? Aí a gente vai publicar, na verdade. Tá publicando bom. no IG. Joia. Mas aí o que a gente está pensando, né? Sérgio, e aí agradecer a você esse espaço, né? Porque você é um espaço muito profissional, né? Isso. Esse espaço muito profissional para profissionais da área de saúde, né? Debater alguns assuntos e dar um destaque a eles. E aí a gente hoje vai estar falando aí de um momento importante que vai ser a nossa eleição, né, do Conselho Regional de Nutricionistas, Isso. 6ª região, né, que abrange de Alagoas a 7 Maranhão, estados. Piauí, e aí vai. Né? Então, assim, são 7 estados, né? São 1.302 prefeituras, né, municípios, né, e onde esse conselho tem que abranger e fiscalizar todos esses municípios para garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Né? Então, esse é o intuito, né, que a gente está deixando como presidente licenciado do sindicato, e a gente está partindo para essa parceria, porque a gente está vendo vários desmontes, né, várias dificuldades, e a gente acredita, né, que a gente trabalha como nosso profissional, o brasileiro falou aqui, o psiquiatra, a gente está procurando resiliência. Né? Ele fortaleceu muito a importante. E aí nós Você que está em campanha deve estar bem. Você estava ali escutando todos os dias eu brasileiro. penso lá e estou pensando em resiliência, porque a gente está sentindo muitas dificuldades. Imagina. A realidade é muito difícil para todos os profissionais, mas em especial a gente está sentindo hoje, né, durante a campanha. Então, é uma campanha forte e difícil, né? E aí a gente vai estar explicando mais ou menos aqui a você, né, Cleber? Isso. Sobre a campanha. A campanha, ela tem seus... o início, né, o planejamento, mas um dado importante, quando a gente... Uma campanha profissional é bem... ela pode ter uma linha parecida com outro tipo de campanha, as campanhas que a gente sabe de candidatura, mas é uma campanha que você defende o grupo, no caso a chapa, né? A sua chapa, defende o melhor para o profissional da nutrição. Então, quando vocês planejaram isso, né, pegando já do início para a gente ir entrando em outros questionamentos, fizeram o planejamento, avaliaram o quadro para poder gerar uma carta-programa ou pontos-programa, né? Pontos para a proposta. Na verdade, a gente veio, Sérgio, como a gente tem um diferencial, que a gente já vem muito tempo trabalhando pela nutrição e pela segurança alimentar. Já tem uma história. Já tem uma história de vida e conhecendo as pessoas. Então, o primeiro ponto são pessoas que estão na chapa 2, que é a chapa Produção de Verdade. Isso. São pessoas que têm uma história de vida dentro da nutrição, têm uma história de vida de luta. Não são pessoas que caem de paraquedas. Então, são pessoas que realmente sabem o que necessita e o que o profissional passa e que garantir a nossa segurança alimentar. Esse foi o nosso primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, Sérgio, na formação das nossas propostas, a gente tem um plano de propostas. Então, primeiro a gente tem que avaliar hoje a situação da nossa profissão, a situação ética da nossa profissão e a situação da segurança alimentar da população. Então, juntando esses 3 tripés, a gente formatou a nossa proposta.
Para não se identificar como apenas o profissional galgando um cargo. Né? Quem luta pelo profissional é o sindicato. Certo. O conselho está para fiscalizar, regular, orientar e garantir a segurança alimentar dessa população. Certo. Esse é o trabalho dele. Então a gente não quer Nesse tripé, né, foi construído. Esse tripé que foi construído com a presença de várias entidades, associações, sindicatos. Certo. E a gente está querendo agregar isso ao nosso conselho. Hoje a gente tem várias dificuldades e o conselho não consegue atingir. E a gente, como nutricionista, quer atingir esse conselho com a modernização, por exemplo. Sim. Quando a gente vai modernizar e chegar mais próximo do profissional, garantindo a ele mais facilidade para a segurança alimentar do seu paciente, da população, nos restaurantes. Então, essa é a ideia da nossa chave. Um advocacy, onde a gente vai estar discutindo com a nossa comunidade, quando a gente vai estar discutindo projetos de lei, como a gente já foi, Sérgio, que a gente já vem fazendo isso. Né? Então, a gente quer trazer essa experiência com vários projetos de lei que a gente já conseguiu para garantir pessoas que foram faladas aqui pelo doutor brasileiro, que é o idoso, né? Que são pessoas que são grupos, né, de risco. Né? E aí a segurança alimentar é importante para essas pessoas. A gente conseguiu a garantia dos nutricionistas nos asilos. Então, onde tem asilo, tem que ter nutricionista para garantir a segurança alimentar. É o profissional capacitado para isso. Então, nesse trabalho, a gente quer expandir para todos os estados, para todos os 7 estados. Tem leis que tem estados e não tem em outros estados, esses 7. Exemplo, Pernambuco a gente tem aqui, ó, a gente está deixando nossas crianças. Lá em Pernambuco, as escolas de ensino integral é obrigado a ter nutricionista. Que bom. Por quê? Primeiro ele faz a avaliação nutricional dos escolares. Ele vai dizer o perfil nutricional, como é que estão, faz acompanhamento, cardápio. Então a sua criança, né, que essa formação, onde a gente sabe que o alimento hoje está modificando geneticamente as pessoas. Esse processo já está bem construído em Pernambuco? Está sendo construído, mas ainda tem resistência. Mas sério. Mas tem lei, mas tem obrigatoriedade. E aí precisa mais fiscalização. Então, para se cumprir a lei, precisa mais de fiscalização. Então, o Conselho quer ter essa pegada, né? Então, são pessoas éticas, diferente de outras chapas que a gente não quer citar, mas assim, são pessoas que já foram gestores e nunca tiveram contas reprovadas em canto nenhum. Então, são pessoas idôneas, éticas, que é em cima da ética que o Conselho quer trabalhar. E não, né, com promoção pessoal. A ideia da gente não é promoção pessoal, que é clube de amigos, não. Sim. A gente tem um exemplo da modernização, tem um cashback. Cashback nada mais é de você comprar em algum estabelecimento e esse estabelecimento, em vez de dar desconto, aqueles falsos descontos Black Friday, fake desconto, ele te devolve parte do dinheiro. Certo. E aí você vai juntando. Então, isso daí a gente pode utilizar onde? Nas unidades. A gente quer garantir que o profissional nutricionista tenha acesso, possa exercer legalmente a sua profissão. Então, isso aqui, imagina aí, Sérgio, a maioria dos nutricionistas são mulheres. Tem uma pesquisa onde diz que a maioria são casadas, né, tem filhos, tudo federal. E aí a gente, pensando no dia a dia, são pessoas que têm filho no colégio particular, que pagam todos os dias as suas contas e tal, e aí vem um cashback e diz, eu vou botar naquele colégio ali, porque eu vou pagar e vou ter um cashback de volta, que é nada mais que o seu dinheiro de volta. Parte do seu Interessante. E aí, quiseram trabalhar dizendo que era inconstitucional, que a gente estava renunciando de receita, mas isso a gente não está inventando a roda não, Sérgio. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro já faz. O mundo é outro, né? São mais de 1000 estabelecimentos. Eu acredito que tem esses cartões, esses bancos digitais. Eu acho que tem um banco, eu não vou fazer o comercial aqui, mas que já tem essa ideia de você usou, transforma
um Que desconto. isso na Europa, nos Estados Unidos, já é a febre, na verdade. E aí a gente está querendo trazer, e o nosso conselho achava que era, depois que a gente comprovou que o próprio Conselho de Medicina, a OAB já faz isso. Não, mas a OAB não é autarquia, sim, tá bom, mas tem um Conselho de Medicina que é autarquia, então não é inconstitucional. Então você trabalha, mostra as boas práticas. É essa a ideia, trazer as boas práticas, Sérgio, para o nutricionista. Não só de uma carteira digital. Imagina aí, Sérgio, a gente tem uma lei chamada a Lei 12.514. Essa lei, ela rege a anuidade do conselho. Do meu conselho, do seu conselho, Sim. de todos os conselhos, certo? E lá ela diz o seguinte, no seu artigo lá, ela fala que o conselho, ele pode dar desconto, ele pode dividir o valor dela, enquanto, no mínimo, ele é obrigado a dividir em 5 vezes. Ele pode dividir mais vezes. Então, o que a gente está querendo fazer? Facilidades. O cara que pagou à vista, o cara está dando conta de 10%. Não, a gente quer dar mais, porque a gente quer trabalhar com austeridade, limpo, quer ser transparente, tem vários gastos que a gente quer reduzir. Vou dar um exemplo, eles são da época lá, Sérgio, conhece o livro Vale Cultura? Acho que sim. Pronto. Qual o acordo coletivo que você tem em Vale Cultura hoje? Não conheço. Não conhece? Isso era da época da ditadura, que era para facilitar as pessoas. Aí eles estão com Vale Cultura lá, 32 mil reais só de Vale Cultura, Sérgio. Fora 500 mil reais não sei de quê. Fora 200 mil de um evento onde a gente tem professor, palestrante gratuito, onde a gente tem o local gratuito e está gastando em quê? É esse tipo de coisa. Não estou dizendo que seja legal, mas para mim é imoral. Para mim é desperdício do dinheiro. O que eu quero é transformar esse valor que ele tem lá, 12 milhões de reais, e a previsão orçamentária do nosso conselho para esse ano de 2020. Então isso a gente está querendo. Já aprovado? Já aprovado. Então a gente está querendo organizar isso, pegar esse dinheiro e otimizá-lo, modernizando, né? Tendo austeridade desse dinheiro, e aí sim a gente vai conseguir terminar nossas propostas, porque todas elas são interligadas. É como eu te disse, é um tripé. Desse tripé aí, você já falou das ideias da chapa, né? Para os atrativos e a questão financeira. E ponto 2, e o profissional, a profissão, que dentro do quadro atual, as dificuldades, teria alguma coisa para destacar? Assim, uma dificuldade que vocês vão trabalhar para ver se... Sérgio, uma das coisas que a gente... Primeiro, a gente quer transparência. Uma das coisas que a gente fez foi o quê? Solicitando debate. Imagina aí, como é que você representa um conselho e não quer um debate? Sim, é um ponto da campanha, né? Isso é um ponto crucial. Num processo democrático, os eleitores têm que conhecer o seu candidato. Aí as propostas seriam apresentadas. Todas as propostas, seus contrapropostas, os argumentos, e aí em cima de debate de ideias, você vai formar a sua opinião. Se é chapa 1, se é chapa 2. Essa é a ideia. A democracia é desse jeito. Um conselho democrático seria desse jeito. Perfeito. Mas só que o nosso conselho, que é a chapa 1 hoje, o atual presidente, disse, não, eu não quero fazer. Não tenho dinheiro para fazer. Disse, não precisa, tá aqui, um celular, isso. Um mediador que eles podiam fazer a regra, eles podem fazer, e a gente vai participar. Pelas redes sociais do nosso conselho. Hoje é isso que a gente quer. Eu espero que amanhã alguém não me ligue, querendo o espaço. Eu espero que venha. Eu espero, eu acho que tem que ser democrático e convidado. Ou melhor, na quarta que vem. Perdão, não é que eu não espero. Eu espero que liguem, porque seria melhor. Registrando o seguinte, que o Samuel é candidato, e como é regional, é o candidato que está aqui na Paraíba, nada mais justo do que chamar o Samuel para um meio de comunicação aqui no nosso estado, né? Então, se a eleição fosse pura Paraíba, é claro que a gente ia ter que fazer uma coisa... Sérgio, eu vou te dizer, eu tenho certeza, porque aqui nessa mesma sala, o nosso amigo Laércio chamou, convidou,
disse, venha para debater aqui, mas não vem. Foge, não consegue. Mas fica aí, viu, aberto. E eu acho que Fica todas aberto. as vezes que a gente tem intenção é de debater, de conversar propostas. Vamos conversar nossas propostas, vamos dizer como fazer nossas propostas. Essa é a democracia, é isso, Sérgio. Até mesmo porque esse vídeo ele vai para o YouTube, então ele vai ter todo o acesso de ver. Justo. Eu vejo muitas vezes que você que está na frente de uma entidade, você tem algumas obrigações éticas Claro. e de transparência. Então quem está lá, ele tem que ter o respeito ao que está sendo comandado. Quando você perde isso, né? Quando você perde essa noção. Aí você só está fazendo outra coisa. É. Promoção pessoal. E aí não é a ideia de um conselho, de um sindicato, qualquer coisa, ou qualquer entidade representativa. Verdade. Então, esse trabalho que eu quero fazer, junto com... São 18 pessoas na nossa chapa. A gente são 7 estados, todos os estados são representados. Olha, gente, só para registrar, porque algumas pessoas, até os farmacêuticos que não conhecem, mas não conhecem o sistema, nosso sistema regional Paraíba, né, Conselho Regional da Paraíba, mas o processo eleitoral da nutrição são 7 estados. E o Samuel, junto com mais 18, ou vocês mais 17? Só para gente. Exatamente. Comigo mais 17, são 9 titulares e 9 suplentes. Isso. Onde eles são eleitos, né, voto direto do nutricionista, que é uma das propostas da gente, é mudar a questão da eleição do Conselho Federal. É uma proposta base, porque é da época da ditadura, Sérgio. Não é voto direto, é voto de conselho, né? Então, o representante do conselho que forma a sua chapa, né? Só os 10 Então, assim, eu acho muitas vezes, não digo invejo, mas eu admiro o Conselho de Farmácia, que ele é voto direto. O conselheiro federal, ele é escolhido pela categoria. Isso, E o nosso não. São por 10 representantes. E aí, a gente está... Esse formato é da época da ditadura, Sérgio. Então, mas só por curiosidade, na chapa os 18 nomes. Os 18 da gente são 6 de Pernambuco, Certo. 3 da Paraíba, que nunca teve. Primeira vez que temos 3 representantes da Paraíba. Aí vou citar só o nome da Paraíba. Isso. Então, se quiser os 18, mas assim, vou citar só os 3 da Paraíba. Isso. Um é Samuel, que vos fala. Outra é a Fabiola, ela é nutricionista do PSF, de Cabedelo. E temos o outro, o professor Caio, Certo. que é de Campina Grande. Então, a gente, além de ser da Paraíba, a gente quis interiorizar. Certo. Então, colocamos representante das 2 maiores cidades e um representante de uma luta, que é a Fabiola, que é uma luta que a gente quer, que é a inserção do nutricionista na equipe básica de saúde. Então, ali é um emblema da luta inicial nossa. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa ideia. De forma oficial, né? Exato. Porque assim, Hoje fica você dizendo que faz parte do NASF, mas o NASF é outro problema. Aí quando o NASF não só é um parênteses, quando o NASF ele não está bem consolidado, ou então não está bem, o gestor não teve a boa intenção, aí o nutricionista e os profissionais não ficam bem oficialmente no apoio, né? Porque o NASF é apoio ao saúde da família, mas o que busca, o Conselho Federal da Farmácia também busca isso. Não que o NASF deixe de existir, mas a equipe. Uma das coisas que a gente colocou, que a gente Na proposta. Na proposta, mas assim, é uma realidade para Certo. eles, né? Cabedelo era, Sim. tinha, a gente recebeu na véspera do dia do nutricionista no ano passado vamos dizer assim, uma má notícia, né? Presente de grego. Foi revogado a obrigatoriedade, que era uma lei municipal. Sim, eu soube. A obrigatoriedade do nutricionista na unidade. Então, a gente tem nutricionista lá concursado, nutricionista PSF. Então, isso foi retirado e aí, tanto é que nesse concurso aí de Cabedelo agora, nem nutricionista está no concurso. Trágico. E aí, quando o Cabedelo era referência nacional positiva, né, na atenção. Então, assim,
a gente vê muito o nosso conselho lutando para o nutricionista estar no máximo. A gente estava lutando, a gente queria ampliar. Você acredita que faltou, primeiro, a questão da gestão, né? A gestão, mudança de perfil de gestão. Mas caberia algum trabalho de entidade para ter acontecido isso, ou foi o gestor mesmo? Eu te juro. Só registrando um pouco. Na verdade, a gente foi pego de surpresa. Sim. Tentamos, como na época, em 2019, como presidente do sindicato, fomos atrás, correndo para ver se teria diálogo para a gente mudar, mas não conseguimos. Tentamos conseguimos juntar os nutricionistas para essa luta, e até outra luta é a questão do PEMAC, né? Sim. E aí teve uma reunião que o sindicato até foi lá que eu soube, né? Mas aí está com uma dificuldade monstra, porque parece que eles utilizaram o dinheiro do PEMAC para outras atividades. Que legal. Né? E aí eles vão ter que justificar aí como é que foi. Registramos agora, falou bem baixinho, a presença aqui do presidente do sindicato dos nutricionistas conosco aqui. Está só na filmagem ali, o Paulo, não é esse, Paulo? Eu mesmo. Paulo. Na verdade, dando só a questão do nosso apoio, né? Porque é nutricionista e a gente precisa mudar. Então, a ideia da gente mesmo é mudança. Mudança, né? Onde a gente vai estar trabalhando com nutricionistas, correndo atrás para favorecer a segurança alimentar da nossa população, e tenho certeza que será que também, né, lutar pela maior valorização da nossa categoria. Samuel, e quais são as datas da campanha, o cronograma, né? Porque só uma curiosidade, iniciou quando o processo eleitoral? Para a gente já perguntar a data que vai ser realizado. Assim. Na verdade, o processo eleitoral é meio conturbado, né? Já faz um bocado de... Mas oficialmente, não, claro que vocês iniciaram... Foi no ano passado, sim, porque se lança 3 editais. Sim. É um processo muito dificultoso para qualquer um fazer, porque você vai ter que conseguir desenvolver. É uma data transversa ao final do ano. Exato, e aí você pega uma eleição no início de fevereiro. Pessoal ainda do Conselho, não é só uma observação, não é uma crítica, mas a gente sabe que o Brasil tem uma dificuldade. Tudo que transversa entre um ano e outro. E aí você, além de partir disso, você tem um feriado prolongado. Isso. O Conselho passou do dia 20 ao dia 1º. Justamente, eu estou pensando E aí você assim. não podia fazer nada, aí não lança o edital, tinha que lançar 3 editais, aí lançou um edital, Sim. o terceiro edital, aí passou um tempo, aí depois revogou esse edital. Então assim, tem várias coisas que no processo que a Comissão Eleitoral, acredito eu, que esteja querendo acertar, e teve algumas dificuldades, né? Mas assim, a eleição da gente é 4 e 5 de fevereiro. 4 e 5 de fevereiro. Ela pela internet? Ela é realizada pela internet. Todos os nutricionistas vão receber. Se não receberam assim. Acredito que já, né? Espero que pelo já. Cronograma. Porque eu espero. Eu estou pegando a experiência de farmácia. Se você não votar, eu não sei o seu, mas você paga 20% do valor da Acho que é anuidade. isso também. Então, a da gente é R$83. Então, para presidente, paga R$3,50. Então, para conselho, R$83 é meio... A anuidade de nutrição está quanto? R$415. 20%? Não, 415 menos, aí fica 300 e eu acho que é 10 ou 15% Certo. de redução. E a gente está querendo fazer mais, a gente está querendo botar... Não, estou dizendo se não votar, né? É 20% desse valor. É 20% de 415, é Isso. o valor cheio. Certo. Né? Então dá R$83 quebrado. Então assim, a gente analise as propostas, analise a história de vida de cada membro, o que está se colocando, né? Porque são pessoas que vão lhe representar. Quem vota, se você votar, se você deixar de votar, né? Então você vai ter que aceitar as decisões que você tem viajado muito. Eu estou perguntando só porque a gente vê nas redes sociais. Se mobilizou bastante. A gente foi para Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, já tinha viajado para o Ceará, né? Então a gente andou e aí dividimos aí, quando chegou até o Ceará, a gente dividiu os grupos e aí colocou as outras lideranças para andar mais um pouco, aí já foram para Maranhão, Piauí. Isso. Então,
Isso tudo com a ideia de mudança. Perfeito. E essa ideia de mudança vai ser realizada 4 e 5 de fevereiro e conta com todos os nutricionistas. Olha aí, gente, 2 dias, no caso 48 horas, Exato. 48 horas Sem parar. de votação, 5 a quarta-feira, Uma terça e uma quarta. no caso terça e quarta, agora que vem. tá chegando. Quarta-feira a gente está querendo sair daqui para ir para a apuração, que vai ser lá na sede, né? Qual o horário? E não, acredito que 6 horas já está começando a apuração. Pronto. Qualquer coisa a gente está aqui por Falar em Saúde na quarta-feira. Se você. Resultado lá, Se o resultado fechar, você. Ganhando ou ganhando, a gente já informa. Seria uma honra o telefone tocar e ser o Samuel Paulino aí. É como o nosso. Não é isso, Anderson? A gente recebeu uma ligação lá de Recife. O seu entrevistado, o professor, disse: só pensamentos positivos, Positivos, coisas positivas. Não, justamente, é o livro, né? A gente falou da Estarei lá, eu acho que não dia 8, mas quarta-feira, se antecedendo ao livro. E claro, né, pelo trabalho realizado, pela história do sindicato, de toda a equipe, né, uma história que tem que se registrar. Pegou o sindicato e fundou o sindicato, carta sindical. Então, assim, se os nutricionistas, não só da Paraíba, eles tiverem o olhar, né, de ver todo um trabalho de referência, né, a questão da referência, ela serve até para casamento, né? Até para casamento, referência serve. Então, né, o que falta muito no outro processo eleitoral que eu não quero falar, naquele que no momento não está servindo, é referência. Mas no processo da eleição profissional, acho que tem que ter uma Eu acho que referência. o voto deve ser baseado na ética e na transparência, Isso. na história de vida dos profissionais da Quando a gente fala de história, é o trabalho. Né? E aí O trabalho de vocês. Você sabe qual é um dos trabalhos e uma das grandes vitórias que até hoje eu me lembro, e assim, foi uma vitória e uma derrota. Sim. Mas assim, a maior vitória que eu tive foi conseguir através junto com o deputado Carlos Batinga, Sim. que foi a obrigatoriedade dos nutricionistas nos bares, hotéis e restaurantes da Paraíba. Registradíssimo. E aí nessa lei, né, que a gente conseguiu, que foi promulgada a gente conseguiu marcar isso no Brasil inteiro. Fomos para São Paulo dar palestra e tal. Então, teve um advocacy que a gente fez um trabalho sobre segurança alimentar. Pena que ela foi revogada, né, com a justificativa, mas assim, a gente continua lutando. Mas a semente virou árvore, aí cortaram os galhos, mas a árvore está lá, então. E aí a gente está querendo continuar esse trabalho. A gente sabe como é a regra, né? A regra da política. É não desistir, porque quando desiste, aí ninguém. E a gente vamos passar e vamos ganhar. E vamos crescer mais, não só aqui, mas... Voltando à palavra referência, já existe, no caso, uma referência para voltar essa lei. Né? Exato. Antes, ruim quando você não tem quando se diz que não tem nem de onde começar, né? Então, teve um começo, uma revogação. Então, a gente tem um fato jurídico, a gente tem um meio jurídico, a gente tem uma legalidade para isso. E a gente quer continuar. Então, em cima da legalidade, dos fatos, eu vejo que hoje os tempos mudam muito rápido. E, geralmente, claro, no seu papel, quem defende os empregadores, tranquilo, alega que financeiramente é inviável. Aí o outro alega que não existe quantidade de nutricionistas suficiente, né? Existem vários discursos, que aí entra também os assessores jurídicos. E os que julgam também, né? Os que julgam. Então, mas a gente, enquanto profissional, enquanto entidade representativa, temos nossas defesas. Exato. O que dificulta mesmo é visão de gestão, visão de vida. Isso. Então,
Então, a gente não é para estar curando, a gente é para estar... Com certeza. A gente tem que ter a prevenção. E o profissional nutricionista hoje, com a diabetes, hipertensão, com tudo, então... Essa questão da escola, dentro da escola... A escola em Pernambuco... A orientação agora foi uma lei que foi aprovada, que é a questão da orientação nutricional dentro das escolas. Então, justamente. Vai virar matéria. Então, são coisas... Isso tem resultado. Exato. Isso então, tem resultado... Ele está influenciando muito. Isso muda indicadores para a saúde pública, coletiva. E aí vai reduzir gastos, a qualidade de vida, N coisas. Que a gente acredita nisso. Né? As escolas, uma escola pública integral, né? A maioria do projeto com nutricionista. E aí você vê o trabalho de você passar o dia todo, essas crianças, com um profissional, fazendo educação alimentar. Presença de alimentos. Isso vai influenciar até nos pais, na família, num todo. Isso. Quando chega em casa, entendeu? No dia a dia, porque o seu filho, eu vou dar um exemplo. Meu filho, quando escuta no colégio, pai, aqui, educação de trânsito. Sim. Rapaz, é uma semana toda ele ensinando a você a educação de trânsito. Eu sou fascinado disso. Eu não, mas acho que outras pessoas, não só eu, educação de trânsito, educação ambiental, a educação alimentar. Já imaginou as escolas de ensino integral colocando isso de forma dentro da grade? São estudos transversais. Quantos motoristas melhores a gente teria? Eu acho que a gente só anda em qualquer setor, em qualquer área, com a educação. Já imaginou seu filho dizendo que aprendeu na escola que aquele alimento não chegando em casa dizendo... Aí hoje em várias escolas particulares já estão começando a fazer isso. Mas você tem que democratizar isso, tem que ser democratizado para a nossa população. Não é essa a dificuldade, você vê propagandas, são várias coisas que demitem, tem interesse, pessoas que têm interesse. E a gente está num país que muitos interesses, muitos lobbies vão influenciando isso. E aí e principalmente a indústria alimentícia. Meu amigo Anderson, como é que está aqui? Eu estou vendo já tem uma... Como é que está? Anotou novamente as redes sociais? Vamos puxar aí daqui a pouco. Vamos trazer o bloco aqui. Anderson, olha só. Vamos ver se tem nutricionista aqui conosco aqui. Adriana Paredes, Cátia Silene. Cátia Silene é uma amiga nossa, enfermeira, empreendedora. Boni Kelman. Aquele abraço. Aldeneira Souza, acho que é minha amiga que está lá no Rio de Janeiro. Arlando Machado, da Casa dos Luzes. Grande Arlando. Olívio Rodrigues Almeida Filho, fiscal, do super fiscal do Conselho de Farmácia. E Cristiane. Cristiano? Acho que acabou de entrar. Oi, Cristiano hoje está competentíssima. Né? A Cristiane. É uma honra também. Instagram, Vivendo com Diabetes, que é, meu Deus, Darley, farmacêutico, que tem um trabalho também. Márcia Almeida e Renata Lima. Aquele abraço. No Instagram, né? Fora os que o pessoal já está no Instagram, no primeiro bloco também. Gente, muito obrigado. Samuel, expectativa agora para terça e quarta. Todo mundo aguarda. A expectativa é a mobilização, que mobilizar todos os nutricionistas. Isso. Que a Paraíba faça bonito, né? Para a Chapa 2, que queira mudança, né? Que a gente acredita muito que a gente, através aqui da Paraíba, a primeira vez que acontece, de a gente ter uma verdadeira representatividade. Importante 3 representantes, né? Não só da capital, mas também do interior, né? E de outra cidade. Então a gente tem uma ideia, né, de luta. E essa luta que a gente está querendo trazer não só para Paraíba, mas para todos os outros estados. E a gente acredita muito. Acredito sinceramente que o nutricionista não quer continuar do jeito que está. Do jeito que está, não dá. Oposição de verdade, Chapa 2.
Esse é o nosso lema. Pois bem. Já foram as considerações finais? Um abraço. Viu, gente? Acabamos de falar com o candidato representando, né, a Chapa 2, a oposição de verdade, é isso? Do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não dá. Tem um lema, Temos né? slogan, É uma chamada, lema, slogan, é tudo junto, né? Então, falamos com o Samuel Paulino. Você gostou, Sérgio? Gostou? Oposição de verdade? Oposição de verdade, gostei. Conseguiram inovar, porque já se usou tantos nomes, né? Tantos nomes. Então, a oposição de verdade é uma confirmação, né? É um carimbo. Né? É como se estivesse carimbando. Né? O carimbo da mudança. Gosto desses marketing bem bolado também. Então, gente, por falar em saúde, Samuel Paulino, como já dissemos, aqui conosco. Tivemos também hoje a participação do Fazendo Janeiro Branco, o médico psiquiatra José Brasileiro. Samuel, muito obrigado pela participação, por falar em saúde. Anderson, obrigado por mais por falar em saúde. Paulo ali na filmagem, depois eu quero ver essa filmagem. Só para dizer uma coisa, obrigado Anderson, obrigado Christian. Christian, o super. Meu Christian, hoje a filmagem vai estar onde? Se não limpar. Se não limpar, porque a filmadora, a nossa filmadora, ela é utilizada para outras coisas, né? Tá bom? Inclusive o celular. Gente, obrigado mais por fazer. Agradecemos, como sempre, a Deus, né? Por ter feito aqui o nosso. Por falar em saúde nessa quarta-feira, do dia 29 de janeiro de 2020, aí janeiro, último programa do mês de janeiro. Agradecemos, claro, a Big Jobs, aplicativo. Agradecemos a Oncoclínica Dr. Marcos Magalhães. Agradecemos a farmácia Super Certa também. Agradecemos a Saúde Essence. Agradecemos a Tirol Corretora de Seguro também. Todos os nossos parceiros aqui do Por Falar em Saúde. E em breve vamos ter mais parceiros aqui, certo? E a gente fortalece aí também para vocês. Entre no site do Por Falar em Saúde, a gente já está colocando as notícias, as colunas estão chegando, os colunistas. O pessoal quem gosta de escrever, coloca lá seu artigo, sua opinião. E eu tenho certeza que a coluna vai bombar, porque está precisando de os profissionais de saúde da Paraíba opinarem sobre saúde. Então, é um espaço muito bom para todo mundo participar. Então, o site porfalarsaude.com.br, fora as redes sociais, YouTube, estamos aí, né? Esse projeto, Samuel acompanha desde o início, desde a origem de 2017. Aqui tem uma testemunha, um amigo que testemunhou esse nosso processo. Tem muito a fazer também. Mas, gente, não vou me alongar mais. Muito obrigado por nos acompanhar, tanto pela Mangabeira FM como pelas redes sociais. Valeu!